Além das ondas planas harmônicas, fazemos muitas vezes uso de ondas esféricas, porque estamos falando de uma outra possibilidade. No caso das ondas esféricas, a gente pode defini-las como ondas tais que vê uma grandeza escalar que se propaga como uma onda. Mas pode ser uma grandeza vetorial também, ou a componente de uma grandeza vetorial. De forma que V aqui serve para qualquer coisa. Para uma grandeza escalar ou para uma componente do campo elétrico ou a componente do campo magnético. Isso não importa. De forma que no caso de uma onda esférica, nós temos uma onda que depende só de R e do tempo. Quem é R? R é a coordenada raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. É uma onda que depende só dessa variável, R. É claro que, normalmente, nós estamos utilizando um referencial de tal maneira que a origem coincida com o ponto x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e R, portanto, é a distância de um ponto qualquer do espaço até a origem do referencial. Muito bem, pode acontecer de termos num problema qualquer uma onda esférica. Ela depende apenas de R e T. É claro que aqui eu posso falar de uma das componentes do campo X que depende de R e T. Ou posso falar do próprio campo elétrico que eventualmente depende de R e T. Muito bem. Então, essa é a definição de uma onda, né? Essa é uma definição de uma onda esférica, né? Ela depende só de uma das coordenadas esféricas. Ora, agora poderíamos fazer um exercíciozinho, né? Mas eu vou dar o resultado e vou encaminhar, né? Na realidade, na equação de ondas, nós temos d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2 menos 1 sobre c ao quadrado d2 dt2 v de x, y, z e t. Essa é a equação mais geral possível, né? Agora, se eu admitir, isso aqui é claro, igual a zero, né? Agora, se eu admitir V dependendo apenas de R, então a coisa se passa assim. D dx de V de RT é igual, primeiro a gente deriva com respeito a R, né? É igual a dV dr vezes dr dx. É claro que eu devo fazer a mesma coisa para y, para z e mais. Eu preciso derivar duas vezes, né? Ora, dv dr vezes dr dx é igual a dv dr e agora dr dx. Ora, dr dx é igual a meio. Veja, agora aqui eu coloco 1 sobre R.
e derivo agora o que está dentro. O que está dentro é x2 mais y2 mais z2, portanto, 2 vezes x. Ora, o que eu tenho aqui? Isto é igual a dv dr vezes x sobre r. Agora, eu vou derivar uma segunda vez. d2 dx2 de v de rt. Agora eu tenho que derivar duas vezes, né? Então, da primeira vez eu tenho aqui d2 v dr2, né? E eu já tinha aqui x sobre r, e agora eu tenho que multiplicar por dv por dr dx, por dr dx. Então, veja, eu tenho que aplicar a regra, né? Mais uma vez. Mais, agora o que eu tenho, dv dr vezes d dx de x sobre r. Muito bem, então eu tenho que fazer isso para x, fiz para x duas vezes, depois eu preciso fazer para y duas vezes, né? E eu vou ser levado ao seguinte resultado. Agora vou dar o resultado. Você coleta termos. Na realidade, nós temos aqui 3 termos, né? Para cada derivada. Depois eu somo os termos. O resultado é o seguinte. No caso de uma onda esférica, 1 sobre r vezes d2 dr2 de r vezes v menos 1 sobre c ao quadrado d2 v dt2 é igual a zero. Ou seja, se v só depende de RT, essa é a equação. Essa aqui é a equação para ondas esféricas, na realidade. Ora, eu posso multiplicar aqui por R. Fazendo isto, nós temos então a equação D2 dR2 de R vezes V menos 1 sobre C ao quadrado. D2 dt2, agora esse R eu passei para cá multiplicando, como eu tenho uma derivada parcial com respeito ao tempo, posso apenas escrever assim, é igual a zero. Esta aqui é a equação para ondas esféricas. Ora, a solução para esta equação, ou para a equação de ondas unidimensionais, como às vezes a gente diz, é a seguinte. R vezes V pode ser escrito como uma soma de 2 termos, né? Um termo eu vou chamar de V1, de R menos C vezes T, mais V2 de R mais C vezes T. Ou ainda, a solução mais geral para ondas esféricas é V de RT é igual a 1, ou melhor, V1 de R menos C vezes T, dividido por R, mais V2 e V1 são funções, em princípio, quaisquer.
V2 de R mais C vezes T dividido por R. Então aqui eu tenho a forma mais geral para ondas esféricas, né? Ondas esféricas. Aqui eu tenho a expressão mais geral. Observe-se que, nesse caso, nós temos dois tipos de ondas, né? Esta primeira onda aqui, como a gente pode ver, é uma onda desse tipo. Vamos considerar uma onda desse tipo. Ou seja, é uma onda que se propaga a partir da origem. Ela se iniciou aqui num ponto qualquer e ela se propaga na direção da origem para os pontos distantes da origem. É como uma onda que resulta quando a gente lança uma pedrinha na água. Essas ondas se propagam como ondas esféricas, têm essa característica e se propagam então para fora, né? Essa outra já é menos fácil de reproduzir, é mais difícil de reproduzir, porque é uma onda que se propaga em direção à origem. Temos, portanto, em princípio, essas duas possibilidades de ondas, tá? Uma onda que se propaga para pontos que divergem da origem e ondas tais que elas convergem para a origem. As que convergem para a origem são descritas por essa função e aquelas que divergem da origem são descritas por esta função aqui. Um tipo de onda que às vezes a gente faz uso delas é uma onda esférica e harmônica, né? Nesse caso, a gente escreve a onda sob a forma V de RT é igual a V0 vezes E elevado a I vezes KR menos ômega T, dividido por R. Ou seja, essa função V1 aqui, eu tomo como sendo uma função do tipo seno ou do tipo cosseno. Para isso que eu uso essa expressão em termos de números ou de variáveis complexas. O fato é que muitas vezes a gente faz uso de ondas esféricas e harmônicas.